Saiu ontem aqui no canal a prévia do jogaço entre Los Angeles Rams e New Orleans Saints que vai acontecer no Superdome às 6 horas da tarde, finalizando, decidindo a Conferência Nacional da NFL, a NFC, decidindo quem vai para o Super Bowl. O outro time que vai para o Super Bowl está nesse duelo. New England Patriots, aqui representado por Rob Gronkowski, com a roupa de jogando fora de casa, que é o que provavelmente vai acontecer, e Kansas City Chiefs jogando em casa, representados aqui pelo mito Patrick Mahomes, que vão jogar em casa provavelmente com a roupa principal aí. E hoje vamos fazer uma prévia desse maravilhoso jogo que eu tô muito ansioso pra assistir. Bora! Sejam muito bem-vindos ao Bolinho Sports. Depois dos dois jogos de domingo, só falta o Pro Bowl, que é quase não vale, é um jogo comemorativo, e aí no dia 3 de fevereiro, o Super Bowl. Vocês nem perdem por esperar a semana do Super Bowl, a quantidade de vídeos legais que vai ter aqui no canal, mas esse é o último vídeo antes das finais de conferência, então se vocês já viram a prévia do jogo de domingo que eu falei ontem, agora a prévia da decisão da AFC Championship entre New England Patriots e Kansas City Chiefs. O jogo vai acontecer no domingo, dia 20 de janeiro, mesmo dia do jogo do Saints e Rams, só que mais tarde, vai começar às 9h30, o kickoff é às 9h40, 9h30 é porque tem abertura, hino e tudo mais, mas 9h40 é o kickoff, e o jogo vai ser no Arrowhead Stadium. A previsão, antes de qualquer coisa, a previsão tá sendo, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, de menos 2 graus Fahrenheit. O que significa mais ou menos menos 20 graus Celsius. Vai ter uma nevasca gigantesca. Talvez seja o jogo mais frio da história. O jogo mais frio tá certo, né? O jogo mais frio da história do Arrowhead Stadium. Mas ainda não podemos saber disso. O último jogo foi no Arrowhead Stadium, foi bem frio também. Nevou bastante antes, durante o jogo, não tanto. Tinha diminuído um pouco, né? Mas vai ser muito interessante, cara, porque vai ser um jogo geladaço e um jogaço. Assim como eu falei na prévia de Saints e Rams, os dois times, Patriots e Chiefs, se enfrentaram na temporada regular. Eles se enfrentaram na semana 6 e os Patriots ganharam por 43-40, mas tem um elemento muito importante, o jogo foi no Gillette Stadium. Os Patriots são o único time que terminou a temporada invicto, jogando em casa, 9 vitórias, nenhuma derrota, inclusive o jogo da semana passada contra o Los Angeles Chargers, que foi no Gillette Stadium. A questão é que agora não é no Gillette Stadium, o jogo é no Arrowhead Stadium, e isso é muito importante. É o estádio que quebrou recorde em decibéis de barulho de torcida, é um dos estádios mais hostis para visitantes, e cara, é o primeiro Super Bowl dos Chiefs, é a primeira tentativa de Super Bowl dos Chiefs. O último Super Bowl dos Chiefs, como eu falei pra vocês no último vídeo, foi em 1970. A torcida vai estar pegando fogo, querendo massacrar o Tom Brady e os Patriots. O lado bom para os Patriots é que é um time experiente, é um time acostumado a jogar fora de casa. Primeiro de tudo, o jogo que eles se enfrentaram na semana 6. É importante a gente analisar esse jogo, como eu já analisei na análise da semana 6, mas é importante porque são os dois times, então é claro que muita coisa mudou, mas falando sobre aquele jogo a gente consegue analisar esse também. O jogo foi muito pegado, e é por isso que eu espero muito que esse jogo seja muito legal. Aquele jogo foi 43-40, decidido por um field goal com relógio zerado. Foi um puta de um jogaço, cara. Então, tudo pra ser esse jogo, a final da Conferência Americana, também muito legal. Os dois quarterbacks fizeram 110 de rating naquele jogo, os dois quarterbacks foram muito bem, tanto Tom Brady quanto Patrick Mahomes, foi um jogo muito da hora. Os Patriots tiveram mais posse de bola, e eu tô falando em quase todos os jogos dos playoffs o quanto isso tem sido importante, principalmente para os times que estão jogando em casa. Naquele jogo os Patriots tiveram isso, e o Kareem Hunt foi um dos principais naquele jogo com 185 jardas totais. A questão é que o Kareem Hunt tá fora dos Chiefs. O Kareem Hunt foi expulso por bater na namorada, falei disso inclusive num vídeo disso, e se ele era uma coisa muito forte naquele jogo, ele não vai ser nesse jogo. Ponto negativo para os Chiefs. Ponto positivo para os Chiefs, eles têm o Damian Williams, que é um bom corredor, não é tão bom contra o Kareem Hunt, nem sei se ele é tão bom contra o Spencer Ware. O Spencer Ware não jogou no último jogo, deve jogar nesse agora.
mas isso ainda não tá decidido. Agora, falando de jogadores machucados, os Chiefs provavelmente vão ter 2 jogadores importantes que não jogaram na semana passada e nem naquele jogo contra os Patriots. E o principal deles é o incrível safety dos Chiefs, Eric Berry. O Eric Berry é um baita de um jogador e ainda não é certeza que ele vai jogar agora contra os Patriots. Mas ele tá questionável e ele tá melhor, inclusive ele treinou. Então eu chuto aqui que ele vai jogar. Então, quando sair essa notícia, eu divulgo ela nas redes sociais, me siga lá. Mas nesse vídeo eu não sei ainda. Eu acredito que ele vai jogar. E o Eric Berry é muito importante na defesa dos Chiefs. Outro jogador também importante que não jogou foi o Justin Houston, um linebacker que vai ser muito importante no pass rush, a pressão ao quarterback, e isso é muito importante quando você está jogando contra o Tom Brady, principalmente fora de casa, é um ponto muito positivo. Outro jogador importante para os Chiefs naquele jogo foi o Tyreek Hill, foi um dos principais e também deve ser nessa final de conferência americana. Aquele jogo foi decidido com um relógio zerado, os Patriots têm aquele monte de jogadores que a gente já sabe que são muito bons e que eu vou falar agora também. A questão é que os Patriots são azarões nesse jogo, e isso é muito novo, isso é muito interessante. Os Patriots estavam no último Super Bowl, é a 8ª final seguida dos Patriots na final de conferência. Como é que eles são azarões? A questão é que tá enfrentando o time fortíssimo dos Chiefs, o melhor ataque do campeonato, um dos melhores times que os Chiefs tiveram nos últimos 40 anos, se não for o melhor. É a 8ª final seguida dos Patriots, é a 14ª final do Tom Brady em 18 temporadas, cara. Isso é absurdo, 17 completas. O Mahomes, no seu primeiro ano, se igualou ao Tom Brady em touchdowns. O Tom Brady teve o recorde dele de 50 touchdowns em uma temporada, e o Mahomes, que tá fazendo a sua primeira temporada como titular, bateu esse recorde. O Andy Reid, técnico dos Chiefs, é um baita de um técnico. Por elementos como esse, jogando em casa, melhor ataque da temporada, é que os Chiefs são favoritos para esse jogo por uma diferença de 3 pontos. Vamos falar então o que os Patriots precisam fazer para ganhar esse jogo. É difícil analisar quando a gente vê o jogo, o que os Patriots jogaram em toda a temporada e o que os Patriots jogaram contra os Chargers. O jogo que os Patriots fizeram contra os Chargers foi praticamente perfeito, cara. Tirando uma falha de marcação gravíssima do Stephon Gilmore, que deu o primeiro touchdown para os Chargers, os Patriots fizeram um baita de um jogaço, fazendo touchdown em, tecnicamente, as suas 4 primeiras posses. Praticamente as suas 5 primeiras posses, porque foi a recuperação de um fumble. O que os Patriots precisam fazer então para ganhar dos Chiefs? Pressionar o Patrick Mahomes, que não foi sacado quando eles se enfrentaram naquela semana 6. Isso deu certo com o Philip Rivers. Vai ser muito difícil funcionar com o Patrick Mahomes, que é um baita de um quarterback scrambler, ou seja, ele sai muito bem do pocket, corre muito bem, não aceita sec, é completamente elástico, faz passes contra o movimento do corpo, faz passes por baixo dos braços de linebackers, é praticamente um jogador de beisebol jogando futebol americano. É muito difícil isso funcionar com o Patrick Mahomes, que eu sou um baita fã, inclusive. Os Patriots precisam estabelecer o jogo corrido com o James White e o Sonny Michel. Eles foram muito bem contra os Chargers, o Sonny Michel principalmente. Foram bem também no jogo da semana 6 e precisam ir bem de novo. Os Patriots precisam fechar um jogo corrido, e isso funciona muito bem contra os Chiefs, que tem a pior defesa para jogo corrido. Mas como eu disse que é difícil analisar os Patriots porque fizeram um tipo de jogo na temporada e fizeram um jogo completamente diferente contra os Chargers, os Chiefs têm a pior defesa para jogo corrido na NFL e tem a 31ª, ou seja, a penúltima pior defesa no geral na temporada. Mas tiveram uma defesa maravilhosa no jogo divisional da semana passada. Então é muito difícil avaliar, cara. Essa é a verdade. É muito difícil avaliar quando a gente vê o jogo contra os Colts, que a defesa foi muito bem. Então, tecnicamente, parece que os Patriots conseguem colocar o seu jogo corrido. Mas e se a defesa dos Chiefs jogarem extremamente bem? Isso é uma coisa muito interessante. Por outro lado, a defesa dos Patriots não podem deixar os Chiefs estabelecerem o jogo corrido com o Damian Williams. Então, se eles conseguirem fazer isso e focar só no Patrick Mahomes e poder cobrir os jogadores, as coisas podem dar certo. O primeiro jogo que o Mahomes jogou pelos Chiefs como titular foi na temporada passada, não nessa, em 2017 contra os Broncos. E o Patrick Mahomes tinha dificuldade de acionar os seus recebedores porque eles estavam muito bem marcados. Então o Mahomes sozinho pode até fazer milagre, mas é difícil.
Muito bem, que mais? Os Patriots precisam usar recebedores pouco usados, recebedores pouco usados, como o Philip Dorsett, que tem sido mais acionado agora que o Josh Gordon saiu do time. O Gronk e o Edelman vão estar extremamente marcados porque eles são monstros, então os Patriots precisam variar com outros jogadores. Cordarrelle Patterson também é outro exemplo. Então os Patriots perderam recebedores importantes nos últimos anos, então precisam focar nesses recebedores alternativos. Além disso, assim como os Rams, os Patriots não podem deixar a pressão fora de casa afetar o jogo. Chega de Patriots, vamos falar dos Chiefs. Esse vídeo vai ficar longo, mas é porque tem muita coisa legal pra falar. Os Chiefs primeiro a gente tem que saber se o Spencer Ware e o Eric Berry vão jogar, porque são peças importantes. Se eles jogarem, pontos para os Chiefs aí, porque os Chiefs vão precisar desses jogadores. O Eric Berry marcando ali como safety e o Spencer Ware forçando o jogo corrido. Os Chiefs precisam marcar o Tom Brady, precisam pressionar o Tom Brady, não podem deixar o Tom Brady jogar tranquilo. O Tom Brady tá extremamente afiado. No jogo contra os Chargers, ele foi pressionado em muitos momentos, principalmente pelo Joey Bosa, e mesmo assim ele fez passes maravilhosos. Então, os Chiefs precisam pressionar muito o Tom Brady, tem que ser rápido, e o Dee Ford, que tá jogando muito, melhorando a cada semana, vai ser uma peça importantíssima nesse pass rush dos Chiefs. Além disso, não podem deixar o Sonny Michel correr com a bola, precisam segurar o jogo corrido dos Patriots e precisam no ataque explorar falhas de marcação para passes longos, como foi no caso do Gilmore contra os Chargers. Então, o Mahomes, ele tem uma visão maravilhosa, e se a defesa dos Chiefs der mole, eles vão marcar. Então eu acho que isso é uma coisa que os Chiefs vão fazer, explorar falhas de defesa. Além disso, a defesa precisa jogar como jogaram contra os Colts, não é tipo precisam jogar o que nunca jogaram, precisa jogar como já jogaram, em alguns jogos da temporada regular, mas principalmente como jogaram contra os Colts, para impedir touchdown, força field goal, não tem problema, 3 é diferente de 7 pontos. Tem que aproveitar o jogo em casa, isso significa a torcida vai estar do lado dos Chiefs com barulho, muito barulho, e barulho causa delay of game. O Tom Brady é extremamente inteligente no pocket, então isso é muito difícil de acontecer, mas muito barulho faz com que o time perca a concentração. Além disso, os Chiefs estão com 8 vitórias e 1 derrota em casa na temporada, então os Patriots ficaram invictos? Bom, os Chiefs praticamente invictos. O duelo Brady versus Mahomes é interessante porque o Tom Brady fez 11 interceptações, o Patrick Mahomes fez 12 na temporada. A questão é que o Tom Brady fez apenas 29 touchdowns, o Mahomes fez 50 touchdowns, batendo o recorde do Tom Brady e se igualando ao Tom Brady e quase batendo o recorde do Peyton Manning. Os dois times tiveram 2 oponentes em comum na temporada, Steelers e Jaguars. Os Patriots perderam para os dois, os Chiefs ganharam dos dois, isso é importante também. Os Patriots, dentro de casa, maravilhoso, fora de casa, 3 vitórias e 5 derrotas, isso é muito importante. Como eu falei, é difícil analisar os Patriots porque foram diferentes jogando contra os Chargers do que foram durante a temporada, e isso pode ser uma estratégia. O Bill Belichick talvez realmente tenha aplicado a arte da guerra nesse caso, e tenha escondido o jogo durante a temporada, e esteja mostrando o que realmente pode fazer nesses playoffs. Além disso, o Bill Belichick tem 5 vitórias e uma derrota jogando contra times que são o ataque número 1 na liga. Isso é muito importante, significa que o Bill Belichick sabe explorar as falhas de um ataque maravilhoso. Assim como eu falei, é difícil analisar os Chiefs porque a defesa voou contra os Colts, mas mesmo assim o ataque dos Chiefs continua letal e a defesa melhorou. Defesa dos Chiefs é a 31ª na NFL, a dos Patriots também não é tão boa, 21ª na NFL. Ataque dos Chiefs é o primeiro na NFL, o dos Patriots é o 5º, ou seja, é uma defesa média contra um ataque muito bom, por isso que eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos e vai ser um jogo muito divertido. Os Patriots são melhores no jogo corrido, os Chiefs são um pouco melhores no jogo passado, que também é muito forte dos Patriots. Uma observação, o troféu do campeão da Conferência Americana se chama Lamar Hunt Trophy. Lamar Hunt é o cara que criou o Kansas City Chiefs e o criador também da AFL, que depois foi se tornar a Conferência Americana, conferência essa dos Patriots também. Eu não sei em quem apostar, eu sinto muitíssimo, eu não sei em quem apostar, eu torço pros Patriots, eu gosto muito do Mahomes, eu gosto muito dos Chiefs,
vai depender muito de como eles vão jogar. Só pro vídeo não acabar sem uma aposta, eu acho que já que eles estão tão equiparados em tanta coisa, a experiência vai ganhar e o Bill Belichick vai ganhar, apesar do Andy Reid ser um dos melhores técnicos da NFL. É isso. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. Se vocês gostaram, gostei aí embaixo, se inscrevam no canal. Uma excelente rodada de final de conferência. E semana que vem a gente volta aqui pra falar quem vai estar no Super Bowl. E que semana vai ser a semana que vem. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!